Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de adoção. Eu sou Sávio Bittencourt e o curso está integralmente disponível no meu canal. Hoje falaremos sobre a natureza jurídica da adoção e também sobre alguns princípios que são aplicados no seu processo. Em primeiro lugar, a natureza jurídica da adoção está clara nos conceitos que nós já estudamos nas aulas passadas. Quase à unanimidade, os autores de direito civil e direito de família classificam a adoção como um ato jurídico. Então, ela não é um contrato, como pensavam os civilistas do século XIX, e ela tem essa essência de ser um ato jurídico judicialmente construído. É tão jurídico que a adoção só pode ser consagrada por uma decisão judicial. O Estado, o juiz que diz o direito, e estabelece o vínculo entre o adulto e a criança, tornando-os pai ou mãe e filho, ou filha. O que vale dizer é o estabelecimento de um vínculo de parentesco, nomeadamente, o vínculo de parentesco de filiação e de paternidade entre um adulto e a criança, e entre alguns adultos, 2 adultos e uma criança. Essa natureza jurídica de ato jurídico encontra também na dicção do meu amigo Galdino Bordalo, professor e procurador de justiça do Estado do Rio de Janeiro, a ideia de que é um ato jurídico complexo. A adoção, portanto, tem a natureza de um ato jurídico complexo. Por que é complexo? Porque tem a manifestação de vontade inicial dos adotantes. Nós vamos chamar juridicamente isso de consentimento, mas mais do que um consentimento, é uma busca. Mas o consentimento dos adotantes. No caso de adoção de maior de 12 anos, de criança, né? Na verdade adolescente, ser humano maior de 12 anos, é necessário o consentimento também do adotado. Isso é uma exigência legal, nós vamos estudá-la mais adiante. Então, esses consentimentos, eles formam a primeira parte desse ato jurídico complexo. Você pergunta, bom, e de 0 a 12 não tem? Claro que a criança não manifesta naturalmente um consentimento formal. Mas é necessário que para essa criança seja interessante a adoção, e se eventualmente ela se opõe firmemente à adoção, né, os psicólogos, as equipes técnicas vão ter condição de dizer. Então, apesar de não se exigir um consentimento formal da criança, é necessário que haja a verificação sobre a sua aceitação da adoção. E isso vai depender da idade, da forma de expressão dela, e vai necessitar a ajuda desses profissionais que, no laudo que vai instruir o processo, vão opinar a respeito da formação do vínculo ou não. Então, como depende da vontade das pessoas e da manifestação de alguma forma dessas vontades, ou seja, através de um consentimento formal, ou através da apuração por técnicos que trabalham junto ao judiciário, essa primeira etapa vamos chamar de etapa do consentimento, de busca da formação do vínculo. E a segunda etapa é a etapa de formalização judicial através da sentença. Ou seja, o aperfeiçoamento da adoção se faz, e a conclusão do processo se faz através de uma sentença. Essa sentença, transitada em julgado, transforma definitivamente aquelas pessoas em pais e filhos. Então, o ato complexo porque depende de manifestações de fontes diversas para a sua formação. Então, o ato jurídico complexo, como diz o Galdino, e como também é apontado por todos os autores, né, através do seu conceito: adoção, ato jurídico disso, adoção, ato jurídico daquilo. Desde Clóvis Bevilacqua, os autores vêm se referindo à adoção como ato jurídico. E é um ato jurídico complexo porque envolve essas duas fases:
a fase de consentimento e a fase de cristalização judicial. Consentimento não basta, os outros requisitos têm que estar presentes. E quem verifica esses outros requisitos, sobretudo os requisitos que atendem o interesse da criança, é o Estado juiz. Quais são os princípios? Alguns anos atrás eu estava dando aula na escola de magistratura, na Emerge aqui do Estado do Rio de Janeiro, e um aluno me perguntou, quando eu estava dando uma aula principiológica, assim, mas professor, qual a importância dos princípios? Será que fica falando de princípio, não é melhor falar de direito concreto, da lei? Realmente há uma crítica a respeito de um excesso de abstração no direito brasileiro. E essa crítica não é infundada. Nós temos esse excesso de abstração, o que nos dá uma certa insegurança jurídica na aplicação de determinadas normas. Mas isso não é objeto da nossa discussão atual. A nossa discussão atual é dizer que o princípio, ele é uma norma jurídica, ele não é uma regra jurídica. Como diz o Norberto Bobbio, as normas jurídicas se dividem em princípios e regras. As regras são muito mais específicas, que dizem, bom, tem que haver a diferença entre 16 anos, entre adotante e adotado. Podem adotar as pessoas solteiras e casadas acima de 18 anos de idade. Essa é uma regra jurídica. Por quê? Porque é uma norma esmiuçada, trazida pela lei ordinária, trazida de uma forma em que dá um comando direto, simples, que demonstra que se eu a respeito ou a desrespeito, se eu estou inserido nela, se eu não estou. Então, essa norma que traz esse comando direto mais específico, ela é uma regra jurídica. Então, a lei, estrito sensu, ela é uma regra jurídica. Né? O que a lei traz são regras. O princípio é algo um pouco mais abstrato que emerge do conjunto de normas. Então, quando você fala, e obviamente da própria norma, quando você fala o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da soberania e vários outros princípios que, por exemplo, estão esculpidos na Constituição Federal. O princípio, ele é uma regra jurídica, ele é uma norma jurídica, que apesar de não ter, digamos, a concisão, a objetividade e a aplicação mais direta da regra, da lei, o princípio também pode ser aplicado como norma jurídica, e deve ser aplicado como norma jurídica, ainda que não haja uma regra explícita dizendo aquilo diretamente que a decisão vai retratar. Me explico melhor. Enquanto a regra jurídica dá comandos e requisitos mais objetivos, o princípio é um vetor para onde deve se orientar a interpretação da regra. E o princípio também é em si importante, eu posso decidir alguma coisa com base no princípio. O princípio orienta a criação das regras, orienta a aplicação e interpretação das regras. E o princípio em si pode ser aplicado, ele é quase uma supernorma. E nós vemos isso todos os dias nos nossos pretórios. O alargamento da interpretação jurisprudencial, a interpretação por analogia, a aplicação da analogia em si, a interpretação analógica, que são duas coisas diferentes, baseadas no princípio. Olha, o princípio está apontando para lá. Então, nós temos uma doutrina chamada doutrina da proteção integral, alguns falam de princípio da proteção integral, esculpido do artigo 227 da Constituição Federal, artigo 1º, 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas na verdade trata-se de uma doutrina que se opôs a um sistema anterior, chamado pejorativamente de menorismo, onde a criança não era considerada integralmente como sujeito de direitos, mas um objeto de intervenção do Estado somente. Então, o princípio da proteção integral da criança traz para a criança a categoria fundamental de sujeito de direitos, traz luz sobre a sua natureza. A criança é um sujeito de direitos, e é um sujeito de direitos, como nós vamos ver, qualificado. Então, a proteção integral é algo que é pensado para que a criança tenha em todas as suas necessidades, em todas as suas relações jurídicas, uma proteção especial do Estado, da família e da sociedade. Não é só o Estado que responde, embora o Estado seja responsável pelas políticas públicas que vão permitir que essa criança tenha seu desenvolvimento emocional, desenvolvimento físico, seu desenvolvimento integral. Mas a família e a sociedade também são devedoras da criança em relação a essas
condições. Além disso, há o princípio do melhor interesse da criança. Esse, coitado, é utilizado para tudo, né? Até para decisões que às vezes descumprem a sua própria ideia. Ele é sempre citado. E certamente será citado nas petições iniciais de processo de adoção, de processo de discuta em guarda. O melhor interesse da criança significa, ele tem, inclusive tem uma aparição no artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele emerge também do 227. Ele está vinculado à ideia de que também há um princípio de prioridade absoluta. A única vez que a Constituição Federal fala em prioridade absoluta, ela o faz no artigo 227. Então, o único sujeito de direitos que tem prioridade absoluta de atendimento, tem primazia de atendimento, deve ter a sua situação analisada em primeiro lugar, em patamar jurídico superior a das outras pessoas, é a criança ou o adolescente. Então, o princípio do melhor interesse da criança significa, além de atender em primeiro lugar, atender o seu direito em detrimento do interesse das outras pessoas, dizer que seu interesse é qualificado em relação às outras, quer dizer também que eu preciso buscar, em todo caso concreto, em todo processo, em toda lide que envolve criança, a solução que a melhor atende. Se você tem uma decisão que atende o interesse de outra pessoa, mas não atende tão bem o interesse da criança quanto outra que era possível, essa decisão está equivocada. A solução jurídica correta é aquela que atende de melhor forma, protege mais, dá mais afeto, dá mais carinho, dá mais condições de vida para que a criança se desenvolva. É claro que todos os outros interesses podem ser e devem ser considerados interesses de adultos que envolvem a criança, mas não tem a maior força, não tem primazia. O que tem primazia é o interesse da criança. Então, o interesse maior da criança, o interesse tem uma preponderância jurídica mais pesada do que o interesse do adulto que a circula. Então, o melhor interesse da criança significa que a solução jurídica que deve ser encontrada é aquela que protege mais a criança, dentro da lei. Não pode ser uma proteção que obrigue a pagar uma viagem para todas as crianças para a Disney. Tem que ser algo que tenha previsão legal, obviamente. Mas dentro daquelas hipóteses que são legalmente admitidas, a solução para a vida da criança, a solução para a proteção do interesse legítimo da criança supera a proteção dos interesses de quem a circunda, inclusive pais. Então, a criança deve ser protegida em primeiro lugar, da melhor forma possível. E isso quer dizer que eu preciso analisar concretamente. Esse princípio só tem aplicação prática quando eu analiso concretamente a vida da criança. É uma aplicação factual, porque eu não sei. Eu posso dizer que o melhor interesse da criança é ficar com a família biológica. Tem gente que faz isso. Sempre. Nem posso dizer que a adoção é o melhor para a criança sempre. Eu preciso analisar a criança, eu preciso analisar as circunstâncias da vida dessa criança. Eu preciso analisar as pessoas que estão em volta dessa criança. Quais são os interesses de cada um e ponderando todos esses interesses. Se der para atender todos, ótimo. Se não der para atender, eu preciso atender o interesse jurídico da criança, que é a melhor solução para a vida dela. Isso eu só consigo ver quando eu analiso o fato em si, o que está ocorrendo. Então, o princípio é eminentemente prático e que se aplica em todos os processos da criança, é um princípio utilíssimo. Então, respondendo aquele meu aluno da Emerge que me fez essa pergunta provocativa, o
O princípio, ele é uma regra, perdão, ele é uma norma jurídica, diferente da regra jurídica, ele é uma norma jurídica que tem aplicação prática, sim. Ele tem aplicação na interpretação das regras e ele tem interpretação também em decisão concreta. Porque eu tenho regras que definem adoção, eu tenho regras que definem direitos dos pais biológicos. Mas a decisão que eu tomo de com quem a criança fica, se vai ficar com o pai biológico, ou eu preciso de instituir o poder familiar, não se dá em função de uma regra jurídica apenas, mas da decisão que eu preciso tomar para que a criança seja melhor atendida. Então é um princípio completamente prático e que precisa ser auferido no caso concreto. Na próxima aula veremos outros princípios interessantes, notadamente o princípio da igualdade, o princípio da autonomia familiar, da afetividade e do cuidado. Até lá!